Na aula de hoje nós vamos falar sobre como começar a sua carreira como perito judicial. O objetivo é mostrar mesmo os primeiros passos, o que você tem que fazer, o que você não deve fazer, para quem que é, para quem que não é. Então essa é uma aula bem legal, bem introdutória. Às vezes você já andou um pouco nessa jornada, mas ficou alguma coisa ali para trás. O objetivo é resolver esse problema também. E é claro, a primeira coisa que a gente faz é entender quem pode ser o perito judicial. Então já vou compartilhar a tela aqui com você, para a gente começar a nossa brincadeira. Então a primeira pessoa que pode atuar como perito judicial é aquele recém-formado que tenha humildade para aprender, porque infelizmente a faculdade ela não te prepara para o mundo real. Se você for um recém-formado e tiver aquela humildade para aprender, entendendo que, olha, o que a faculdade te ensinou não é suficiente para que você possa atuar com qualidade como perito judicial. Se você chegar no sapatinho sabendo que sabe pouco, você vai conseguir se inserir tranquilamente nessa área. O que eu aprendi na faculdade foi o mínimo possível, vocês sabem o que acontece na realidade, e eu tive a humildade de perguntar para os advogados, perguntar para o pessoal no fórum. Tenha sim a humildade de perguntar. O mundo não estava esperando você estrear para começar a funcionar. Às vezes eu vejo alguns profissionais que acabou de terminar a faculdade, o cara acha que o mundo estava ali só esperando ele aparecer para que o mundo pudesse começar a funcionar. Saiba que o mundo estava girando, você vai ser mais uma esfera dentro desse mundo que já está tocando. Se você entende isso, você vai falar o seguinte: cara, eu tenho algumas habilidades, porque você tem sim algumas habilidades. Você domina algumas tecnologias que, por vezes, os peritos mais velhos, eu estou falando peritos mais experientes, eles não têm o domínio dessas tecnologias. Mas você tem que entender que você vai entrar ali para complementar o trabalho que aquela pessoa já faz. Não entre falando o seguinte: olha, como eu sei isso e aquela outra pessoa tem dificuldade nisso, automaticamente eu já domino tudo. Não, por quê? Porque aquela pessoa tem experiência, tem um monte de coisa que aquela pessoa sabe que você sequer ouviu falar. Consequentemente, quando você soma você com o conhecimento da tecnologia e a outra pessoa com conhecimento do dia a dia, de já ter apanhado muitas vezes nos processos, consequentemente isso vai fazer com que você inicie com tranquilidade. E claro, você já entra sabendo que você vai começar ganhando pouco. Como qualquer outro lugar, igual qualquer outro lugar. Já te falo isso de cara, por quê? Porque tem gente por aí que fala o seguinte: não, você vai ser nomeado em processos que rendem 10 mil, 20 mil reais, 30 mil reais, aí você faz aquela ilusão, fala: nossa, se eu vou ser nomeado num processo que vai me gerar esse tanto de dinheiro, consequentemente eu tô feito, né? Porque pensa o seguinte: um recém-formado, ele vai ganhar ali 1.500, 2.500, 3.000, ele vai ganhar. Se eu falo pro cara que ele vai fazer um processo, vai receber 30 mil reais, o cara fala: nossa, se eu fizer um processo desse por ano, eu já tô feito, porque eu já vou ter um bom faturamento. Então não se iluda, o começo vai ser difícil, no começo você vai ganhar pouco, mas você vai conseguir construir sua carreira. O tópico dessa aula é como construir sua carreira. Não é da noite pro dia, não vai ser rápido. E também já te aviso que não vai ser fácil, tá bom? Vamos lá. Segundo ponto: quem pode atuar como perito judicial? Quem quer se inserir na sua área de formação. Como assim, Edson? Na sua área de formação? Às vezes a gente faz a faculdade, mas não dá para esperar aparecer aquele emprego na sua área de atuação, e aí você acaba tendo que aceitar um emprego em alguma outra área. Se você arrumou um emprego em outra área, Edilson, isso é um demérito porque eu não estou atuando na área para a qual eu formei, para a qual eu estudei, isso e aquilo. Você tem a oportunidade sim de, com a perícia judicial, se inserir efetivamente na sua área de formação. Então, essa é uma possibilidade real para você. Eu formei na faculdade, fiz o curso, gostava muito da área, mas por motivos diversos, eu tive que aceitar um emprego em outra área porque ela remunerava bem naquele momento para mim. Toma cuidado, porque sempre você vai ter boleto para pagar. Se você vai postergando, quanto mais tempo você vai postergando para você começar a sua atuação efetivamente como o perito, né, na sua área de formação, mais difícil vai ficando a inserção. Por quê? Porque quando a gente é mais jovem, a gente tem custo menor. Quando a gente é mais jovem, a gente tem menos boletos para pagar, a gente tem um custo de vida menor. Consequentemente, fica mais fácil você entrar em alguma área. Mesmo que você tenha já algum outro emprego, você pode sim atuar como perito judicial, porque isso é bem comum. Você dividir as atividades do perito judicial. É aquela história, né? Todo mundo precisa pagar boleto, a vida adulta é isso, é pagar boleto, mas você precisa criar uma estratégia para você conseguir efetivamente se inserir, porque senão não tem sentido, né? Aí fica aquela história, né? Aqueles 4 anos que eu passei na faculdade, às vezes 4 anos mais 2 anos de especialização. E aí, para que foi aquilo? Foi para eu continuar no mesmo? Então,
você tem essa possibilidade de se inserir na sua área de formação. Outra coisa, outro grupo de pessoas que podem atuar, né? Aquelas pessoas que já atuam, quem já atua na área de formação e quer ampliar os ganhos. Como assim, Edilson, ampliar os ganhos? Eu estou falando que, por exemplo, um empregado público, né, é o regime seletista, né, atua na administração indireta. Então, o empregado público não pode atuar como perito judicial, não pode atuar nas causas do seu empregador, porque ele vai estar impedido nos termos do artigo 144 do CPC. Mas fora disso, se não for causa que tenha o seu empregador, ele pode atuar tranquilamente como perito judicial. Então, entenda que, mesmo que você já atua na sua área de formação, mesmo que você, não, eu já atuo, eu tenho um emprego público, eu posso atuar como perito judicial? Pode, desde que não seja naquelas causas que o seu empregador esteja como uma das partes, até porque não teria sentido, né, você atuar nessas causas, e isso é um dos motivos do impedimento lá do artigo 144. Edilson, eu sou servidor público. Servidor público pode sim, exceto se você for servidor do próprio Poder Judiciário ou tenha na própria lei que instituiu a sua carreira, essa lei vede a sua atuação como perito judiciário. Então, a gente tem alguns casos, por exemplo, membro do Ministério Público. Existem alguns casos em que o membro do Ministério Público não vai poder atuar como perito judicial. Empregado de empresa privada. Empregado de empresa privada. Edilson, sou empregado de empresa privada, sou um professor, por exemplo, sou um bancário, etc. Eu já trabalho normalmente, mas tem algumas horas que eu poderia exercer aquela velha função, né? O trabalho depois do trabalho. Posso atuar isso como perito judicial? Pode sim, sem problema nenhum. Porque você só não vai poder ser perito nas causas que for o seu empregador. A mesma coisa lá do empregado público. Administrador que atua como consultor. Aí tanto faz, se você é no seu escritório, se você é consultor lá do Sebrae, da CNI, etc. Não faz diferença. Pode atuar? Pode. Um economista que atua como projetista. Economista que tem seu escritório, que era o meu caso, eu atuava com consultoria de empresas, com perícias, com projetos de viabilidade econômica, com perícia, tudo concomitantemente, não tem esse problema. Economista que atua como projetista, aí o pessoal que faz lá, BNDES, etc. Cara, você pode sim ampliar o faturamento do seu escritório também começando a trabalhar como perito judicial. Outra coisa, aproveitar aqui essa conversa que estourou o horário, agora já lascou tudo. Mas, aproveitar aqui essa nossa conversa. Participe das comissões do seu conselho regional. Nem que você seja o abajur da reunião. Eu sempre brinco com o doutor Adalberto, que dá aula pra gente na quarta-feira de perícia tributária. Seguinte, se você for para a comissão de trabalho do seu conselho e você servir só como abajur, só como zelador, só como o cara que traz a água para os demais integrantes, você já faz parte daquela comissão. Então, vai lá, se ofereça, dá um jeito de você entrar nessas comissões. Eu participo da Comissão de Direito Bancário da OAB e eu sou o cara que só entra na reunião para assistir. Eu participo da reunião de Direito Tributário da OAB, eu entro na reunião só para assistir. Por quê? Porque eu acho que tem gente que sabe muito mais do que eu. Pessoal, um prazer ter tido aula com vocês agora. Deus abençoe você